noches. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos hoy de nuevo aquí al Instituto Cervantes en este programa que ya comenzamos la semana pasada. Bueno, soy Daniel Gallego, soy el director del Instituto Cervantes de San Paulo y hoy seguimos con el tercer encuentro del ciclo de Manuel Puig, Literatura, Cine, Traducción y Adaptación. Tenemos el honor de recibir al traductor de la novela El beso de la mujer araña, a Sergio Molina, y a Renata Almeida, directora de la Muestra Internacional de Cine de San Paulo y amiga de Héctor Babenco. Muchas gracias por la presencia. Aquí vamos a tener una conversación sobre traducción y adaptación. Por ese motivo agradezco la presencia de todos. Luego de esta conversación proyectaremos la película El beso de la mujer araña, dirigida por Héctor Babenco y que nos dejó hace exactos 10 años. Por fin cerraremos este ciclo con el Club de Lectura, Club del Libro, sobre El beso de la mujer araña, la biblioteca de nuestro centro, aquí arriba, el 25 de octubre, ¿no? Aquí ya tienen participantes del club. Agradezco a... Sí. Me han confundido, ¿eh? Yo llevo diciendo varias veces 25 de octubre. Perdón, 25 de julio, perdón. Ya me parecía muy lejos, ¿no? El otro día también me parecía muy lejos. Agradezco enormemente a HB Films y sobre todo a la editora Todavía. Muchísimas gracias por ser nuestros socios, nuestros parceiros en esta actividad y en muchas otras que llegarán más adelante. Muchísimas gracias y ya les paso la palabra a los protagonistas de esta noche. Muchas gracias. Alô, boa noite a todos, todas. Muito obrigado. Bom, obrigado a Todavia por ter me convidado, ter aberto as portas para esse evento tão bacana. Embora eu esteja devendo para Todavia a tradução da Boquitas Pintadas, eu falei para o Leandro, você é muito especial. Não mandou a polícia, me convidou para um evento tão legal. Muito bacana também estar voltando aqui ao Cervantes, porque é uma casa querida, assim. Tá, aquele moço ali, Luiz Fernando Cardona, é responsável por uma coisa incrível que acontece na biblioteca, ele é o bibliotecário, e ele organiza um ciclo de leitura, esse que vai ter o evento agora dia 25 de julho, mas esse é um evento... Há quantos anos você faz isso, Luiz Fernando? Desde que existem, já tantos diretores passaram por aqui, 20 anos. 20 anos, então, é incrível. E fora o que você fez antes na Colômbia, né? Você começou... Eu estava dizendo para ele tem que escrever isso, essa trajetória, né? Então, é um projeto que eu deixo aqui para a ideia, tanto para o Instituto Cervantes como para os participantes do ciclo, que cutuquem o Luiz Fernando para escrever sobre isso, porque é um amante da leitura e do livro como poucos. Ele fica ali tímido, discreto, mas é demais o que ele faz. Bom, começar por onde? Agradecer a oportunidade de falar com a Renata Almeida como representante da Mostra. A Mostra de Cinema, para todos nós, é alguma coisa, uma instituição que faz parte da nossa alma, né? Para mim, especialmente, eu estava puxando da memória, falando, nossa, eu frequentei a Mostra desde adolescente, e assim, foi salvadora em alguns momentos. Que não tinha dinheiro, a mostra no início era muito barata, agora não tanto, mas assim, a gente pagava... É mais barata que cinema, o cinema comercial. Mas a gente pagava, sei lá, metade de uma passagem de ônibus para entrar quando era no MASP, né, nas primeiras vezes. E naqueles tempos de maior dureza, assim, de adolescente, que não tinha mesada, que meu pai tinha perdido, tinha voltado para a Argentina, porque estava sem dinheiro e tal. Se não tivesse a mostra para permanecer de fio a pavio todos os dias, assistindo todos os filmes, como o Puig, aliás, fazia no seu vilarejo. Ficava o dia inteiro vendo filmes com a mãe dele, eu ficava lá, porque podia pagar aquele ingresso e assistir os filmes que não passava, né? Então, é assim, é uma honra imensa poder conversar com a Renata. E a mostra, eu também puxando pela memória, falei, bom, antes de iniciar puxar esse fio da memória, agradecer a vocês que estão aqui, todos e todas,
e dizer alguma coisa que pode parecer bombástica, mas é a verdade. Encontros como esse com tradutor, tradutora, não acontecerão mais daqui a algum tempo. Nosso ofício está assim, na beiradinha do abismo de virar um ofício de museu. Como vocês sabem, bom, eu não preciso dizer que é o avanço tecnológico, a gente acha o máximo e tal, mas, com o tempo, ele vai nos tornar, vamos dizer, os profissionais de texto e de tradução vão fazer um papel de revisar textos de máquina. Isso é um fato praticamente consumado. Eu já fiz algumas vezes isso, ainda não texto literário, mas quase literários. O pessoal fala, não, nós temos aqui uma versão de IA, você não quer fazer e tal. E é uma outra viagem, outro momento, mas eu acho que a pressão do barateamento dos custos vai acabar fazendo com que mesmo editores que acham isso horrível vão acabar adotando. Não sei se daqui a 5, 10 ou 20 anos, mas isso logo vai ser, vamos dizer, o vídeo que está gravando aqui, que vai ficar pendurado, será um objeto de estudo de sociólogos do futuro, dizendo, olha, não é que tinha gente que traduzia mesmo, sentava, lia o livro e tal, e fazia, e punha a sua alma, a sua história. Então, é isso que eu vou fazer, contar um pouco da minha história com esse livro. Porque uma coisa interessante que o avanço tecnológico está provocando é que, se durante um tempo a gente usava, nós, profissionais de texto, achávamos o máximo ter computador, ter ferramentas que agilizassem tudo, depois que fomos percebendo, pelo menos comigo aconteceu isso, que esse avanço tecnológico nos tornaria obsoletos e descartáveis, essa percepção nos fez buscar, naquilo que a gente faz, o que há de mais humano, não é? Que é insubstituível. E isso é a história. Então, o que eu resolvi compartilhar com vocês é um pouco a minha história com o livro, que nenhuma máquina tem, nenhuma inteligência artificial tem, e nenhuma outra pessoa tem. Quer dizer, a minha história com o livro, que envolve... Isso é uma grande vantagem da memória humana, que ela é sinergética, né? Mistura tudo, né? Então, quando eu lembro da minha história com o livro, eu lembro do meu contexto pessoal, eu lembro do contexto histórico, eu lembro dos cheiros do MASP, quando eu ia ver os filmes, naquela época, mais ou menos. E aí eu volto à mostra, né? Quando eu fui ler pela primeira vez esse livro, é mais ou menos o mesmo período em que eu frequentei mais a mostra de cinema. Tem uma coincidência interessante de cinema e esse livro. Esse livro eu não li inicialmente em espanhol, por incrível que pareça, porque na biblioteca da casa dos meus pais, eles gostavam, minha mãe, sobretudo, gostava muito do Puig, parêntese. O Daniel, meus elogios ao Daniel, vocês repararam que ele se chama Puig, né? É Manuel Puig, porque ele faz questão de respeitar a pronúncia catalã, que é um gesto maravilhoso do Daniel, de respeito à língua e literatura catalã, que é indispensável. Isso, ele como diretor, ele demonstrar esse respeito. Agora, nós, na nossa ignorância aqui, desse lado do Atlântico, ou do charco, como se diz, a gente chama de Puig, porque ele próprio não tinha essa percepção. Então, o Puig dele é perfeito. O próprio Puig devia estranhar, né? Quando ele tinha amigos em Barcelona, viajava muito, e os amigos deviam achar estranhíssimo ele se chamar de Puig, né? Mas é isso, é Puig, mas para nós é Puig, né? Mas então, onde que eu estava mesmo? Sim. Dos livros da casa dos meus pais. Minha mãe lia o Puig muito. Em casa tinha esse aqui, Boquitas Pintadas, que é o exemplar mesmo que ela lia, né? Que eu estou traduzindo. Por incrível que pareça, você pode acreditar, Leandro, que eu estou traduzindo, terminando a tradução. É um livro dificílimo de traduzir. Não sei quem leu Boquitas Pintadas aqui? Ninguém, né? Então, vamos esperar a minha tradução. As traduções, modéstia às favas, as traduções que estão por aí não servem para serem lidas para o português. Não porque os tradutores fossem ruins, sei lá, mas porque o livro é muito difícil. É um livro extremamente complicado. É talvez o livro mais difícil que eu já peguei para traduzir, Boquitas Pintadas. De longe, não. Uma vantagenzinha pequena, mas é o livro mais difícil. É muito complicado. O Puig, ele tem um trabalho de linguagem nesse livro
absolutamente de enlouquecer os tradutores. E quem fosse adaptar também, né, para o cinema. Mas aí é outro... É uma tradução também. Para os estudos semióticos, a adaptação recebeu o nome de tradução intersemiótica. Sabia disso? Não. Então, é tudo tradução para eles, né? Então, é tradução intersemiótica. Né? Então, mas aí, na casa dos meus pais, tinha esse, o Boquitas Pintadas, tinha a tradição de Rita Hayworth, e não tinha o Beijo da Mulher-Aranha. Então, quando saiu o livro, tinha na biblioteca da escola, eu fui ler em português. Então, o primeiro fato estranho que tem na minha história com esse livro é que eu, embora bilíngue, não li em espanhol, li em português, li uma tradução. Depois, o que aconteceu? Bom, depois teve o filme, que é uma outra história. E o filme ainda tem um detalhe, né? Que o filme é falado em inglês, né? Não é falado nem em espanhol, nem em português. Então, é uma outra camada de memória. E depois nunca mais tinha voltado esse livro. Quando eu li, adolescente, aquele adolescente que ia na mostra e ficava vendo os filmes, ficava lendo os livros da biblioteca, me impressionou muito esse livro, mas eu fui apanhado muito mais pela intriga, né? Pela trama. Deixa eu ver se eu vou dar spoiler. Alguém não leu o livro aqui? Juro que não vou espalhar, não vale ponto. Você não leu. Então, quando eu for contar umas coisas assim, você tapa os ouvidos que vai ter spoiler. Então, porque tem uma intriga que, como todos vocês devem lembrar, que, até um certo ponto, parece que o Molina é um espião, um traidor e tal e coisa. Depois a coisa muda, né? Então, ele é feito de várias surpresas. Isso me pegou muito, né? De várias viradas, né? Que tem ao longo do livro. Me pegou muito. E depois, mais recentemente, mas quando fui chamado para traduzir o livro, eu reli, aí sim, em espanhol. E eu fiquei absolutamente acachapado com o trabalho de linguagem que o Puig faz, que eu não tinha percebido nem na tradução para o português, não sei se por demérito da tradutora, mas acho que mais porque eu estava envolvido na trama e porque eu não tinha essa maturidade. E fiquei muito impressionado com isso. E, por outro lado, eu fiquei com uma dificuldade muito grande de me libertar das imagens do filme, né? Embora o filme fosse falado em inglês, mas as imagens, o William Hurt e o Raul Julia interpretando a dupla protagonista, vocês sabem como é isso, né? Quando você tem essa dupla, né? A interferência do filme na leitura é muito, quer dizer, a imaginação dos personagens fica muito interferida, né? E nesse caso, em particular, tem um detalhe, não sei se vocês se lembram, mas não tem descrição física, praticamente, dos dois personagens no livro. Tem muito pouco, nada. Vai ter somente uma alusão indireta numa das cartas que o Valentim recebe, que a namorada dele, a companheira, faz uma menção até irônica, brincadeira, tal, da melenita de ouro. Então, que ele tinha os cabelos loiros, vou traduzir como cachinhos dourados, pois ele tive que colocar cachinhos nele, que uma melenita não é necessariamente de cachinhos, mas não tinha como. E, portanto, ele é loiro. O Raul Julia não é loiro. Então, já na adaptação tem uma mudança da cor do cabelo do personagem da dupla, né? Quem aparece como loiro é o Molina, que é o William Hurt que faz. Então, aí já descola. Então, o Valentim não é moreno, ele é loiro. E aí tem um detalhe pode parecer bobagem, né? Que seja loiro ou moreno. Aí entra outra parte da minha história, com filmes e livros. Numa das traduções que eu fiz recentemente, que se chama Oração, né? Que é uma série de fragmentos sobre Rodolfo Walsh e releituras da ditadura por cineastas e artistas, tal, é feita a menção a um filme que se chama Los Rubios, da Albertina Carri. Anotem, é muito legal esse filme. O que é que ele conta? A história dos pais dela, que foram desaparecidos, eram guerrilheiros, e que eram loiros. E por que ser loiro, ser um guerrilheiro loiro é tão estranho? Porque a sociedade argentina é racista. E os pobres, não tem pobre loiro, né?
Então, quando o guerrilheiro era loiro, era porque ele era de uma classe média alta ou até abastada, que tinha feito esse salto. E falava, então vou lutar pelos desvalidos, tal. Então, quando o Valentim aparece como loiro, tem um mundo de coisas, de conotações que é dada por essa cor do cabelo, que se perde na adaptação. Agora, o que mais me impressionou ao traduzir foi essa força da fala dos personagens, das vozes dos personagens. Então, quando eu fui fazer a tradução, eu reforcei um recurso que eu uso muito, geralmente nos romances, que é falar, né? Falar muito o texto em voz alta, né? Ver se ele é dizível, se ele é pronunciável, se tem cadência, se cabe na boca, né? E aí, quando eu vim preparar aqui a fala no Cervantes, que eu fui pesquisar um pouquinho, fui achar uns documentários muito legais sobre o Puig, como as entrevistas que ele fala justamente das vozes dos personagens dele. E eu vou convidar vocês a verem. Desculpe, Renata, eu estou falando demais. Não, estou achando ótimo. Estou atenta aqui. Então, passa o primeiro trecho, por favor. Aquele primeiro trecho que fala do... Será que ele está ouvindo? Não está ouvindo. En mi primera novela el protagonista era yo de niño, ¿no? Ya con eso dije basta, ¿no? Ya con una novela basta ya mi voz yo la exploré, ¿no? Y creo que una de las razones principales de esta ausencia del narrador es que a mí mi propia voz me aburre, no me interesa. Yo estoy más interesado en oír la voz de los personajes. Es que yo tengo con el aburrimiento tengo mala relación, no lo tolero. Entonces cuando encuentro un personaje interesante que de algún modo comparte un problema profundo conmigo, bueno, ahí hay ya posibilidad de un protagonista de novela. Más y más, con el pasar del tiempo, las voces han dominado mis libros. Incluso en El beso de la mujer araña no iba a ser todo diálogo, estaba previsto que iba a utilizar otros recursos literarios, pero no pude hacer callar a esos dos personajes. Estaba así previsto el primer capítulo de diálogo, y el segundo ya era otra cosa, y no. Me pareció que ellos contaban la historia mucho mejor que otro narrador en el que yo me infiltrase. Claro, que siempre estas voces están filtradas por mí, pero sí, hay una subjetividad inevitable en todo esto, ¿no? Pues son recuerdos míos, yo elijo qué cosa colocar allí de mis recuerdos, pero es siempre una fascinación por la voz de otros. Nunca yo he escrito una novela realmente en frío, nunca me he propuesto, bueno, voy a hacer una novela de tal tipo. Siempre ha habido como una compulsión a escribir tal cosa, ¿no? Que me ha llevado a mis buenos tumbos, ¿no? Pero creo que a eso tengo que ser fiel. Uma delícia, né? Ouvir ele demais. Então, ele fala das vozes, mas é impressionante a voz dele, né? A voz dele é simpática, ele é meio tímido, né? E eu não sei se vocês repararam que isso é um assunto interessante para quem estuda o espanhol, ou os castelhanos todos,
que ele tem um sotaque indefinível, né? É meio argentino, meio mexicano, e desse jeito meio tímido, muito bacana a voz dele. E ele fala das vozes, eu achei genial, quer dizer, dele, né? Mas não é um genial meu, mas assim, de ter percebido isso, um pouco argentino demais, dizer, que genial lo que eu me di conta. Não é? Desculpem, às vezes aparece isso aí. Mas é isso, ter percebido, né, que o mais importante do livro, desse livro, e acho que de todos, mas esse em particular, porque ele é todo feito praticamente de diálogo, né? Todo não, porque tem as notas, tem os delírios, tem os documentos, e tem, basicamente são as quatro camadas, mas o grosso é diálogo. É como se fosse mais do que cinema, é teatro, né? Eles estão dentro da cela e falando, e o Molina conta os filmes. Aí tem uma modulação de voz, né? O Molina, quando conta os filmes, ele usa uma linguagem um pouquinho mais afetada, ele floreia, faz uma coisa, né? Então tem uma modulação, quando eu traduzi tive que prestar muita atenção. Mas é isso, a voz dos dois, e mais principalmente do Molina, né? Não, dos dois, porque o Valentim também usa um jargão, né, revolucionário, ele tem toda uma coisa mais dura, e que também vai se modificando. Então, eu gostei muito de ouvir e de perceber o quão importante é na criação do Puig, ou do Puig, as vozes, né? Essas vozes que são tão fortes. E depois, assim, eu fiquei me perguntando, falei, bom, e o filme, né? O filme, para mim, eu não revi, no fim das contas, não vou poder rever. Mas ficou... Tem sempre esse fla-flu besta, né? O que é melhor, no livro, o filme e tal, mas para quem se mergulha no livro, é muito difícil aceitar que um filme possa dar conta, né? E, assim, para ele, o Puig, isso também era problemático, porque a Renata sabe melhor do que ele, ela vai falar um pouco disso, melhor do que eu, né? Da trajetória do Puig como cinéfilo e como cineasta também. Quer dizer, ele tem uma passagem, estudou e tal, mas o que consta, aliás, os trechos que eu peguei dessa entrevista, eles estão num documentário que vale a pena vocês verem, chama Paisaje de Voces. É legal porque aparecem as vozes da mãe, da babá, da primeira professora, da melhor amiga dele. E quando aparece a voz da mãe, não aparece a mãe, é só o áudio. Ela conta uma coisa inacreditável, assim, que ela, quando foi para General Villegas, que Coronel Vallejo, assim, na Boquitas Pintadas, era um pueblito muito pequeno. Ela vinha, não sei se vinha da capital ou vinha de uma cidade maior, mas o que salvou a cabeça dela, a vida dela, foi o cinema. Ela ia todos os dias ao cinema. E, naquele tempo, passava vários filmes ao longo da semana e todo dia mudava. Então, ela ia todos os dias e assistia todas as sessões, de segunda a sexta. Ela até explica, de segunda a sábado, ou de terça a domingo. Ela diz lá. E antes do Puig nascer, o Coco, né, que eles chamam, ele era Juan Manuel, o Coco, ela já ia todos os dias, e depois ele, pequenininho, foi indo, de mãos dadas, de braços dados com a mãe, todo santo dia para o cinema para assistir todas as sessões. Então, o cara bebeu, mamou o cinema. E depois ele foi... Bom, a Renata vai contar a trajetória dele. Então, para um cara desses, vocês viram, uma parte de vocês deve ter visto o bate-papo da semana passada, né, do Juan Fiorini com a neta do Torre Nilsson, né? E conta um pouco disso, né? Como que a relação do Puig com o Torre Nilsson, tudo bem, teve um encantamento, mas também não foi muito fácil, né? Que teve aquela coisa, não foi convidado para ir para os festivais de São Sebastião, mas porque até a Sofia falou, as relações dos escritores com o cinema sempre é meio estranha, tal. Pelo jeito, esse campo da adaptação não é brincadeira, né? A gente acha que um produto como o livro, que é feito artesanalmente, vai passar por uma produção industrial, coletiva, com produtores, não sei o que, uma coisa simples. Não é. E quem fica, vamos dizer, mais mordido com as perdas e ganhos que isso possa ter, obviamente, é o escritor. Não sei se o Puig achou estranho o Valentim não ser loiro. Eu achei.
Mas vamos ver o que ele fala um pouquinho sobre adaptações e aí a gente já... Eu encerro, eu juro. Não. Passa o segundo trecho, por favor. A fuerza de oír decir a los críticos que mi obra está influida por el cine, bueno, me lo dijeron tanto que me lo creí, ¿no? Pero empecé a sospechar, ¿no?, de que había algún problema allí cuando tuve que participar en las adaptaciones de mis obras. Eran dificilísimas de sintetizar, de cortar. A mí no me gustan, sobre todo detesto una que fue la que pasó por por televisión española, Pubis Angelical, no me hablen de eso. Pero Boquitas Pintadas, algo me interesa, ya después les cuento que El beso de la mujer araña me gusta su éxito, no me gusta la película. Pero bueno, empecé a sospechar y digo, ¿qué yo tomé del cine? Entonces siempre que me preguntaban, sí, yo decía, sí, estoy influido por el cine, ¿en qué forma? Entonces más o menos llegué a tener una fórmula para esa pregunta, siempre respondía lo mismo, y que del cine tomé el gusto por la velocidad del relato, ¿no?, por la dosificación de la intriga y por la manipulación de la emoción. Y ese mundo del cine que siempre hay más dinero que en la literatura, hay más cenas, bueno, y el principio siempre es muy agradable, porque realmente hasta que ellos consiguen que se les cedan los derechos, es una corte, ¿no? Ahora, lo que viene después, ¿no?, cuando yo me di cuenta que hay un momento que es al día siguiente de firmar el contrato, que llamas y te dicen, no está. Genial, né? Muito bom. E esse mundo del cine que sempre... Pronto. Muito bom, né? Dá vontade de abraçar um sujeito desse, né? Muito bom. Então, aí eu passo essa bola quadrada para você, porque é justo esse momento que ele fala, bom, então, aí liga o Babenco, sim, tudo sedutor, tem jantares, dinheiro, não sei o quê, no dia seguinte que assina o contrato, blá, some todo mundo. E um pouco o que se contou na semana passada, que ele não foi, ele ficou chateado, porque não foi convidado para o lançamento do Boquitas Pintadas no festival, ou a apresentação no Festival de São Sebastião, vai ao encontro desse relato, né? Quer dizer, de alguma maneira, ele foi esquecido, ou não acharam, puxa, eu liguei 2 vezes e não achei, e tal, uma coisa do gênero. Mas o fato é que há uma espécie de uso, vamos dizer, né? Então, você como amiga do Babenco, o que ele dizia a respeito? Ele contava alguma fofoca? Vamos ver se tem alguma fofoca. Olha, não, mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, é muito difícil não ter uma certa frustração para uma adaptação para o cinema, né? Porque primeiro você está mexendo com a imaginação das pessoas e cada um tem a sua. Quando você lê o livro, você imaginou aqueles personagens como você quis, com seu histórico. E o cinema é uma tradução, como você mesmo falou. Ele é uma tradução para a imagem, né? Mas ali não vai ser a tradução nem do escritor, nem vai ser a tradução do leitor. Vai ser a tradução do diretor do filme. Então, é muito difícil você juntar todas essas imaginações, né? E para o escritor ele precisa ter um desprendimento
para aguentar. Eu já vi, assim, conversei com escritores, por exemplo, Valtoriel Guimarães, falou, não quero nem saber. Teve a adaptação agora do Daniel Rezende, né? Não quis nem saber, adorou e tudo. Vi o Saramago falando com o Fernando Meirelles também. São escritores que tiveram um desprendimento maior. O que eu acho que acontece com ele, que o Molina é muito ele. Né? Eu acho que o Molina, eu não sei, ele pôs muito dele, pessoal. Eu imagino, Pug, pôs muitas características dele no Molina, porque ele foi uma criança que foi ver com a mãe o tempo todo esses filmes, que se encantava com as divas do cinema. Então é difícil ele não se frustrar com isso, porque tinha muito dele. E quanto mais tem do escritor o personagem, mais vai ser difícil você atingir o sonho dele, do como ele enxergou. Né? Então, eu acho assim, que para o escritor precisa ter esse desprendimento, senão é muito difícil mesmo. E o Hector não era uma pessoa fácil. Por não ser uma pessoa fácil, ele conseguiu fazer esse filme. Porque você imagina o Hector. O Hector, primeiro, era um imigrante no Brasil. Sabe como ele veio para o Brasil? Ele falou que ele leu uma notícia de que estavam queimando café, essas coisas do capitalismo, né? Que às vezes você tem que destruir para o preço. Ele falou assim, nossa, mas que país maravilhoso esse, que até jogam fora café, eu vou para esse país. E o Hector veio, o Hector foi extra em Spaghetti Western, e não falava inglês. É verdade que ele começou, o ganha-pão dele inicial era tirar fotos de Polaroid nos bares da noite de São Paulo? Sim, sim, ele Isso é vendeu incrível, túmulo, né? Também. Vendeu túmulo e falou que era ótimo vendedor. Porque para você fazer cinema, você tem que ser um ótimo vendedor, você tem que vender sua ideia. Você pensa, o Hector ele veio, ele falava, ele brincava muito, ele falava assim, bom, nasci na Argentina, ninguém é perfeito, né? Mas ele era muito argentino. E o que acontece? Ele faz o Pichote, ele faz primeiro o Lúcio Flávio, até ganhou a primeira mostra com o Lúcio Flávio. Faz o Pichote ele manda para Cannes não seleciona. E, por acaso, vai para o Festival de Nova York e estoura nos Estados Unidos. E o Pichote é reconhecido nos Estados Unidos. Ele fala, bom, vou fazer meu próximo filme nos Estados Unidos. Porque, na cabeça dele, ele pode tudo. É o cara que já deixou a Argentina, foi trabalhar como extra no Western Spaghetti, voltou para o Brasil. E ele tem essa cabeça, né, dos imigrantes, que é que você é um cidadão do mundo, né, que você tem várias culturas em si. E ele não fala inglês. Não falava inglês. O inglês dele, ele me falou que ele mal falava inglês quando ele fez O Beijo da Mulher-Aranha. E ele acha esses dois atores e resolve, em 85, fazer um filme falado em inglês em São Paulo. Hoje, seria muito esquisito, né? Eu acho que hoje a gente é até mais reativo a isso. Mas ele falou assim, não, como é que eu vou ter sucesso com o meu filme, conseguir? Eu tenho que pôr o William Hurt. E ele teve a sensibilidade de pôr esse ator, que fez de uma maneira belíssima. E quebrou o pau. Ele e o Hector, durante as filmagens, o Hector, eles ficaram sem se falar durante as filmagens. Ele tinha que falar através do assistente. Não era só essa filmagem que o Hector ficou sem falar com os atores. Mas ele era essa pessoa que de uma ousadia enorme. Agora, na adaptação, o que acontece? Você vai adaptar para o Brasil, certo? Então, Renata, mas desculpa interromper. A primeira, eu acho que o despeito também do Manuel Puig foi um pouco porque ele tinha feito o roteiro original, né, inicialmente, não é? E depois o Hector descartou e foi procurar um roteirista norte-americano inserido em Hollywood. Tal. O Babenco chegou a comentar com você por que descartou? Ele não gostou do roteiro. Não gostou. Ele era não muito gostou. metalinguístico? O que tinha? Então, eu acho assim, que o Puig ele tinha esse sonho do cinema. Né? Ele era cinéfilo. Ele chegou a estudar um pouquinho cinema na Escola Experimental de Roma. Né? E acho que ele tentou ser roteirista, mas ele não foi um roteirista. Você vê, não tem filmes com o roteiro do Puig.
co-roteirista, né? Co-roteirista, porque pensando. não é que faz. E o que o pessoal que faz roteiro e falam que é muito... às vezes é muito incômodo você ter o próprio diretor, ou o próprio escritor como roteirista, porque o que acontece? Ele tem muito apego. Ele tem apego pelo texto dele. E são duas linguagens diferentes. No filme não cabe tudo. No livro, quantos filmes ele conta? Vários, né? No filme, ele conta 2, né? Conta aquela propaganda nazista e depois o Beijo da Mulher-Aranha. Não conta o da Pantera, não conta os outros filmes, né? Porque o livro ele tem esse tempo todo. É uma outra linguagem. E o Pugh, depois, com o sucesso do filme, o que aconteceu? Ele foi fazer um musical. Ele foi fazer um musical do Beijo da Mulher-Aranha, que eu acho que era mais o que ele queria. Porque daí... E você sabe que o ano passado você chegou a ver o filme? E refilmou, né? Com a Jennifer Lopez e o Diego Luna. O Diego Luna. E é um filme mais porque o que o Babenco fez? Ele pegou os filmes, mas você pensa como Greta Garbo, ela, né? Ou como Marlene Dietrich, aquele cinema dos anos 30 mais, né? Ele pegou esse exemplo para Sônia Braga. Esse filme do ano passado é um diretor americano que ele adapta muito musical. Acho que ele fez outros musicais também no cinema. Ele pegou e fez os musicais da MGM, sabe? Então é mais colorido, é mais... Os filmes que ele cita são musicais também, é isso? É mais musical, é mais colorido, é mais grandioso, que é adaptado do musical do Pugh. Então, eu acho que pode ter sido. Eu estou pensando o que aconteceu, né? Porque eu nunca conversei com o Babenco profundamente sobre isso, né? O que eu sei é que a peça, o roteiro do script lá do Pugh, ele pegou só um filme, que foi A Marca da Pantera. O quê? Na peça do Pugh, só tem um filme. A Marca da Pantera. A Marca da Pantera. Então... Não, na verdade, A Marca da Pantera é a refilmagem. No musical. Eu não sei se é musical. É musical? A peça do Pugh é musical? Não, o Pugh fez o musical. Sim. Nos Estados Unidos, com o sucesso do filme, O Beijo da Mulher. Eu sei que ele fez um roteiro, mas não sabia que era um musical. Ele fez um musical na Broadway. Ele fez um musical. E esse filme do ano passado é uma adaptação desse musical. Que eu acho que, na imaginação dele, quando eu vi, eu acho que era mais para esse lado que ele queria. Porque você vê, mesmo a hora da fantasia, ela é um pouco mais pesada, mas ela não é tão sonhadora e tão escapista, né? como essa história do musical, né? E até... Então, pode ser por isso, mas eu acho que é muito, muito difícil não ter essa frustração, porque eu acho que, para um cineasta, também a coisa mais importante é o filme. Então, ele até, acho que uma vez ele comentou, mas Manuel Pugh ficou chateado comigo. Acho que uma vez eu lembro, ele falou, mas não estava bom, não ia ficar bom no filme. Mas ele manteve o nome, né? Oi? Ele aparece como co-roteirista nos créditos. Ele né? aparece como co-roteirista, né? Mas aí o roteirista também, mesmo que ele seja o escritor, ele tem que ter o desprendimento, né? E eu sei que é muito duro, mas tem que ter, senão... Ou fazer um contrato. Na hora de você ter o contrato, você vai falar que você tem que aprovar. Mas daí eu não acredito que nenhum diretor vai aceitar isso, né? Seria interessante, não sei, para os estudiosos acadêmicos, ver as anotações desse... Porque não foi publicado esse roteiro original do Pugh, né? Ele está, acho que, até onde eu sei, tem um arquivo dele em Princeton, que deve ter as anotações do que ele fez e a correspondência.
saber exatamente o que era esse roteiro. Porque pode ser, sei lá, puxando a sardinha para o Puig. A gente pode fazer aqui um jogo, não, né? Eu acho que... Não, é que eu acho que isso... Não, isso no... pensando que talvez o filme dele não é que tivesse o apego terrível do autor, pensando que ele era um cara que tinha conhecimento de cinema, tinha feito a passagem lá dele pela Tinetitá, e sabia que o filme não era o livro, mas que talvez o trabalho dele fosse mais, sei lá, metalinguístico, alguma coisa que Hollywood não teria aceitado, né? Com mais inserções dos filmes, sei lá, né? Eu não sei, nunca vi esse roteiro dele, mas o que eu acho, assim, que ele podia ter feito um filme, então. Você entende? A partir da... Sei lá, você conversa com Milton Ratum, também, que o Milton Ratum é um escritor muito adaptado. Eu acho que a escrita do Milton Ratum também é muito cinematográfica. Ele fala, não, depois que eu fui a esse filme que eu não gostei tanto, esse do Sérgio eu gostei mais, você tem que ter um desprendimento, porque eu acho que a frustração foi que... Porque é a visão do diretor, o cinema. Né? Não é a visão do escritor. É um filme baseado num livro. Então, tem isso. E cada um tem a sua riqueza. Né? O livro do Puig é a visão dele. O cinema já é baseado no Puig com a visão de outra pessoa. E até tinha uma brincadeira antigamente que falava os bons filmes, só livro ruim dá bom filme. Porque se você começar, né, a comparar, é muito difícil. Porque, claro, que o livro, para você, sempre vai ser superior. O livro tem... A Mícola usou uma imagem que eu achei interessante, que ele fala que é como se fosse uma massa folhada, né? 1000 folhas, assim, que tem 1000 camadas, tal. E de fato, como todo bom livro, um clássico, tal, você relê e você vai descobrir 1000 coisas por baixo ali que estão ditas e que se perde. Mesmo que fosse a adaptação dele próprio, Puig se perderia, né? E porque também, para um cineasta, você pensa, cinema é imagem, certo? Ele pode abrir mão de uma parte da história por causa de um plano. Sim. Você entende? Eu quero este plano, ele... Vai ser uma briga eterna. E tem também convencer os produtores, né? Sim, fora isso, que cinema é caro, né? Cinema é caro. Esse filme teve um financiamento, o que era... Olha, você pensar em 85, né? A gente fica falando do Ainda Estou Aqui, né? Que foi indicado para melhor filme, O Agente... Mas o Hector conseguiu isso em 85. Né? Em 85, falando um inglês macarrônico, muito ruim, ele consegue ser indicado para melhor filme, melhor diretor e ganha o Oscar de melhor ator. Quer dizer, é um fenômeno para 85. Agora, se você fala assim, ele não era suave, o Hector mesmo. E o cinema, como o artista, ele tem um quê de loucura, seja escritor, seja todo mundo, que aí começa a enxergar que a obra é a coisa mais importante do mundo naquele. Então, por isso que briga com as pessoas, que é rude com as pessoas. E isso acontece com o escritor, que o escritor trabalha sozinho. Porque, senão, ele também ia estar brigando com os outros se alguém que não tivesse entendido. Isso aí briga depois, como você viu aqui. Ele está mordido depois. E o cineasta, para ele, a obra é o filme, é o que é mais importante. Então, se o Puig estiver atrapalhando, ele não vai atender a ligação mesmo. Entendeu? Porque o Puig vai querer ficar dando palpite e falar, mas por que você não pôs esse? Porque ele não é loiro. Não é loiro porque... Na visão do Hector, para a história ser filmada em São Paulo, ele achou que não tinha importância, que combinaria mais o loiro ser o Molina do que... Entendeu? É uma coisa visual. Né? Também tem o estereótipo, né? O estereótipo do guerrilheiro latino é moreno. É, né? Moreno. Mas no próprio filme, no próprio livro,
que ele conta desse que era o corredor. Você lembra desse filme? Que depois ele volta para a Colômbia e tal. Ele também é o estereótipo do... Né, sim, mas é porque todos os filmes que ele conta são grandes estereótipos. Né? Tem isso. Né? Mas para um filme americano, o guerrilheiro teria que ter cara de latino-americano. Então... Tem isso, né? Para conhecer os números. Assim, então, fazendo aqui um sinal. Temos o quê? Fazer os 5... Perguntas? Não, os 5 números que temos aqui. 5 livros que vão sortear. Desculpa, eu me esqueci totalmente. Então, vai ter um sorteio. Mas vamos fazer o sorteio depois das perguntas. Quanto tempo temos ainda? Já teremos 5 minutos? Perguntas, então. Alguém quer alguma pergunta? Depois vai ter um... Sim, fala. Boa noite, meu nome é Olívia. Então, o que não foi falado aqui é o seguinte. Eu estava na faculdade, na PUC, e quando foi mais ou menos o sucesso do livro O Beijo da Mulher-Aranha. Eu vi no teatro. Ouvi no teatro. Eu me lembro que eram 2 artistas globais, não eram tão famosos. Não era um musical? Não era um musical? Não. Era filme assim, normal, de guerreiros, aquela história toda de prisão. Não, nada de musical. Então, eu acho que essa que é a peça do Puig que passou. Eu acho que ele fez um musical. Bom. Esse foi teatro e foi, inclusive, o comecinho da carreira da Sônia Braga, no Beijo da Mulher-Aranha. Ela que faz a Mulher-Aranha. Não, isso no filme. Não, na peça de também? teatro. Na peça sim, ela também? Sim, ela começa a trabalhar, estava jovem, né, comecinho, e fez muito sucesso, porque, na ocasião, como nós estávamos os países aqui todos com ditadura, então, tudo que vinha de fora, ou daqui do Brasil também, em termos de guerrilheiro, ditadura, prisão, foram soltos, não sei o que lá, ou censura, tudo lotava. Porque nas faculdades a gente comentava um com o outro, mesmo sabendo que ia ser censurado, a gente corria para o teatro. Né, e lotava, tinha gente no chão, etc., e coisa e tal. E por quê? Assim, porque falava exatamente o trecho que ele é preso, né, que fala de guerrilheiro, que fala da ditadura, quem traiu, quem não traiu, ou se traiu, ou se não traiu, aquele negócio, quem foi morto, quem não foi morto. Nós estávamos em plena época daquele pessoal que era trocado, sequestrava o embaixador, devolvia o embaixador e depois mandavam para fora os nossos prisioneiros, né, do DOI-CODE. Então, foi uma peça de teatro que fez muito sucesso. O que talvez não tenha aparecido assim na imprensa e ficado assim pela época, jamais iria essa peça assim, né, de ditadura, de guerrilheiro, de morte, de traição. Né? Não? Então, quer dizer, para o pessoal universitário, e mais diferente, eu digo, pegou todo mundo, mas no caso, eu estava na faculdade, o pessoal que foi, meus amigos conhecidos, todo mundo foi dessa época, e a gente estava na faculdade jovem, porque eu também já fui jovem. Agora eu estou com 83 anos. Então, eu vi a peça de teatro, foi maravilhosa, nos tocou demais. E foi assim... perdão, o que fez o Molina, inclusive, logo depois ele veio a falecer, porque quando fez a peça, ele já estava com câncer, fazendo o tratamento também. E ele veio a falecer logo depois. Mas a peça foi sucesso, muito sucesso. Muita gente foi, se pudesse pegar o pessoal da minha época, né, para divulgar, muito sucesso. Nossa, e chamou muita atenção, porque era o ambiente que a gente estava, eram os filmes que vinham, né, a classe operária vai ao paraíso, Batalha de Argel, era Machuca, se bem que o filme é bem mais novinho,
Mas, assim, todas essas... como que era? Do Chico Buarque, né? As peças do Chico Buarque. Então, também lotavam. Roda Viva. Isso, foi Roda Viva, que também nós estávamos no teatro. E uma das atrizes, que foi que faleceu, fabulosa ela, Clarice, não, bom, vamos dizer, ela chegou, ela voltou ao palco e avisou que o teatro estava cercado pela cavalaria. E foi realmente, quando nós saímos, e ela pediu para que ninguém fizesse provocação ou falasse qualquer coisa, né? E foi assim, mas o beijo da Mulher-Aranha, pelo que eu conheci, quando nós voltamos agora a falar no livro, eu me lembro do escritor do Babenco, argentino, não sei o que lá. Né? Acho que ele estava aqui no Brasil também. Ele morava no Rio de Janeiro. Nos anos... O Babenco? Ele deve ter visto não, o Babenco, sim, não digo Puig. Manuel. Ele morava no Rio. Não posso dizer se ele veio ou não, mas eu posso garantir que foi muito sucesso para a classe, principalmente universitária e equivalente, os interessados nesse tipo. Muito obrigada. Não, imagina. Eu só vou fazer um comentário rápido, que uma coisa que a Olivia mencionou, colocou a peça, que poderia ser o filme também, dentro de um universo de filmes combativos de esquerda. E o livro, e acho que o filme também, não se encaixa muito bem, porque, na verdade, ele faz uma certa crítica bastante profunda à esquerda, né? Porque ele, Puig mesmo, sofreu com isso. Quer dizer, com a visão que a esquerda tinha do homossexual era muito ruim. Esquerda macho, né? Esquerda macho, aquela coisa, né? Então, na verdade, o que o livro tem de genial é a relação entre os dois, né? Quer dizer, o estereótipo porque o Puig chama de marica, não é um homossexual. É um marica, quer dizer, é uma pessoa, não é apenas um homossexual, mas é um homem que assume aquilo que o trecho, não sei se vocês viram, do Amícola, né? Que ele passou o trecho do Puig, que ele diz, olha, quando eu fui fazer o Beijo da Mulher-Aranha, eu queria fazer um livro sobre uma mulher submissa, que achasse ótimo o papel que o machismo reservava a ela, não sei o que e tal, mas eu não achei modelos, não cabia mais no contemporâneo uma mulher com essas características. Aí ele ficou quebrando a cabeça e falou, vou pôr um marica, não um homossexual apenas, um marica, alguém que, na cabeça do Puig, pudesse assumir o papel feminino de querer ser mulher, mas, assim, totalmente submissa. E o que acontece ali dentro? Dentro da cela acontece uma dupla revolução. Quer dizer, ele deixa de ser uma pessoa submissa, mas o Valentim também sofre uma transformação. Agora, o Valentim, não sei o que vocês acham, mas a uma certa altura a gente se pergunta, fala, mas porque o Valentim fica o tempo todo pensando na revolução lá fora, não percebe que a revolução está acontecendo ali dentro. Então, em nome da revolução lá fora, muitas vezes eu penso, será que ele falseou seus sentimentos, seus desejos e tudo, simplesmente para poder usar o Molina? É uma pergunta que fica no final. Mas não é? Que talvez no período interessasse mostrar tudo que a esquerda fazia de ruim, né? Não, mas o livro não tem isso de mostrar o que a esquerda faz de ruim e tal. Enfim, a peça de teatro eu não vi. Se for alguma coisa da adaptação do texto mesmo que o Puig fez, eu imagino que ele tenha mantido essa ambiguidade em que se mostra uma pessoa sofrida, que está sujeita à tortura e tudo mais, mas que também tem uma visão prepotente sobre o humano, não é? O que acontece ele ali? é bem rude com o Molina muitas horas. Então, o que acontece ali dentro? Né? Bom, os dois são sujeitos à diarreia, né? Aliás, isso é uma coisa muito corajosa que o livro também tem. O Ricardo Pilha, nos diários dele, fala, olha, a literatura já rompeu 1000 barreiras. Cenas sexuais tem de monte, mas cenas da gente defecando, não tem. Né? Como se a gente não fosse ao banheiro. Né? É uma fronteira que a literatura ainda lida com problemas, com a merda. Né? O Puig fez as duas coisas. Pôs os dois cagados de cima a baixo, porque eles comeram lá toda aquela comida que estava que era para isso mesmo, para enfraquecer. O Molina teve que comer para disfarçar e tal e coisa. Mas o que acontece? Os dois sofrem a mesma coisa. O Molina cuida do Valentim, maternalmente, mas sinceramente. E o
Valentim ignora. Então, assim, ali dentro, a relação do humano, do cuidado, é invertida. O cara diz que é incapaz de cuidar do outro, de olhar para o outro e falar, puta, está sofrendo, deixa eu cuidar. Imagina que vai mexer na merda do outro, por quê? Tal. E, enquanto o Molina ele tem um desprendimento total. E nesse cuidado é que acontece o clique. A revolução acontece ali. É uma revolução do cuidado. Não é? Mas o Valentim, até o final, eu fico em dúvidas. Se o olhar amoroso dele em relação ao Molina, se não é falseado, se ele não está usando o desejo, a paixão do Molina para poder mandar o recado, para fazer a revolução lá fora, né? Coisa que, no fim, não acontece. Né? Enfim, falamos demais. Mas essa parte dessa interpretação são aquelas camadas que a gente está falando, né? São infinitas. Né? Esse livro, se você para, ainda tem a questão das notas, que a gente não sabe até que ponto são irônicas, que isso rendeu bastante da outra vez. Eu acho que são semi-irônicas, como se fosse Cervantes escrevendo notas. Né? Quer dizer, né? Então, tem ali uma ironia, mas, de repente, tem uma pesquisadora fictícia, né? Aquela dinamarquesa, que fala umas coisas incríveis. Aliás, quando eu fui fazer a tradução, fui procurar o texto. Né? Eu não sabia que era fictício. Né? Falei, putz, sempre que tem uma citação de autor estrangeiro, a gente procura para ver se tem uma tradução canônica para trazer. E aí, quando eu vou procurar o nome da tal pesquisadora, que é uma das notas mais legais do livro, vem diretamente o Puig dando risada, né? Falando, imagina, eu inventei essa fulana tal, e todo mundo cita como se ela existisse. Né? Ele, naquela época, não tinha o recurso do Google, tal e coisa. Então, a pesquisadora que fala vamos dizer, do homossexual como revolucionário, que é a parte mais revolucionária de todas as notas, é falsa e é citada, né? É citada pelos pesquisadores pelo mundo afora como se existisse. Era, né? Hoje em dia está todo mundo sabendo que é falso. Mas, enfim, vamos sortear os números. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Sim, sim, sim. Não, não, não. Não. Zé? Não. Gabriel? Não. Então, vamos. Número. 3. Alguém que tem o número 3? Olha só. Fazer uma de chacrinha aqui. Ah, meu filho. Ganhou um livro. Ah, você é fotógrafo? Olha só que legal. Obrigado. Bom, eu vou falar o 7. 7 é conta de mentiroso. Quem tem o 7? Olha só. Ah lá, ganhou. Um número par agora, né? 8. Dois ainda, é isso? É isso. Olha lá. De 0 a 19 ou de 1 a 19? 14. Você quer com Xirinsky ou sem Xirinsky esse trequinho? Melhor, né? Melhor assim. Bom, e o último vem era sem o Xirinsky. Então, o último, 18. Pronto. Não, tudo bem. Acredito. Então, é? O Leandro é um dos fãs dessa tradução. Obrigado. Esse aqui foi o máximo. Ele reconhece o valor do tradutor. Bacana. Foi, né? Bom, terminamos, né? Não sei se... Terminamos. O tempo sempre fica curto, né? Quando a gente começa a falar de livros interessantes, filmes interessantes. O que fica, eu acho, de mais fértil assim, para a gente pensar é que, ao pensar numa colaboração de dois gênios como eles, não é legal buscar, como veio de reflexão, a amizade dos dois, o encontro, o entendimento, mas a tensão, né? Onde essa tensão produz faíscas, e até que ponto essas faíscas também não são
Sem criativa, conflito não tem história. Não tem história, e não tem criação. Isso, não tem... O conflito faz bem discordar, né? A gente está desaprendendo um pouco isso, e é isso, cada um tem uma visão, são duas visões, né? E são dois autores, né? Eu acho que a inteligência se alimenta dessa tensão e do desafio que cada um representa para o outro, né? E acho que os artistas e as linguagens, né? Eu acho que sempre são três autores: o escritor, o diretor do filme e quem vê ou lê as obras. Eu acho que é isso, cada um tem a sua, né? Isso aí. Obrigada, gente. Obrigado.